Oi, gente, boa noite. Muito obrigada por vocês terem vindo. É uma grande honra estar aqui para falar dessa mulher sensacional. Ela que eu sempre falo que é um personagem. Está aqui na qualidade de autora também, mas de grande artista. E dentro desse abraço, tenho certeza que estão várias faces que vão surpreender todos nós. Eu não quero ir fazer uma introdução, mas eu falei, não. É melhor a gente ir falando direitinho de cada coisa que for acontecendo, porque se for citando um pedacinho já vai provocar, então é melhor a gente passar por tudo da maneira como tem que passar. Mas eu resolvi pegar um pedacinho do livro dela que chama Luísa, Quase uma História de Amor, que ganhou o prêmio Jabuti, romance, que fala assim... Ele está pintando um quadro, tem um pedacinho que fala assim, ele está pintando um quadro para mim. Em primeiro plano, uma caveira e uma margarida. Por que a caveira, pergunto? Por causa do tempo em que vivemos, minha bela. Mas eu sou uma banhese de Renoir e só me identifico com a flor. Recebam Maria Adelaide Amaral. A bolsa, mas não é porque, entendeu? Eu tenho qualquer tipo de desconfiança a respeito. É que... Não, eu preciso explicar, né? Porque senão vai ficar mal. Porque a toda hora, meu lábio é muito ressecado, toda hora eu estou passando batom. Só por causa disso, viu, gente? Então é isso. Bom, eu queria falar sobre esse... Como foi... De onde surgiu a ideia de Tititi? Ô, gente, eu assisti Tititi. Foi uma das poucas novelas que eu vi assim do começo ao fim com muito prazer, muita satisfação. E ainda vi no Vale a Pena Ver de Novo, né? A gente gostou tanto, mas tanto. Eu falo a gente, porque o meu filho mais velho era adolescente na época, a gente assistia junto no Vale a Pena Ver de Novo. Era um prazer enorme. E também era muito ligado ao Cassiano. Foi o Cassiano praticamente que me levou para a televisão, para valer. Então, eu sempre quis e propus, cheguei a propor para o Mário Lúcio, falei, Mário Lúcio, vamos fazer um remake do Tititi junto com Plumas e Paetês, que é o mesmo universo da moda, e por horário das 7. Ele falou, mas, em suma, por uma razão ou outra não deu, e, sei lá, eu sempre estava tão envolvida com minissérie que, no fim, a ideia da novela acabou, até que começaram a me pressionar para... Eu, por mim, ficaria escrevendo minissérie até o final dos tempos, né? Quer dizer, até morrer lá, né? Porque sei lá, o tipo de linguagem que, no fim, acabei me especializando e gosto e adoraria poder mapear toda a história do Brasil, sabe? A gente foi para o Sul, foi para São Paulo, contou JK, entendeu? Eu queria contar Nassau, por mim eu iria para a Amazônia, também já foi contado, eu não precisava ir para a Amazônia, mas, de qualquer maneira, eu queria mesmo era continuar fazendo minissérie, adaptação literária, falar de movimentos históricos importantes. Na verdade, eu queria, assim, revelar o Brasil para o Brasil, né? Que o Brasil se encanta muito com a sua própria história, porque sabe pouco da sua própria história, né? Mas aí chegou uma hora que o Manuel falou, vai ter que fazer novela. Fazer o quê? Então, eu retomei fazer o quê? Eu quero ter prazer no trabalho, porque eu acho que, sabe, eu não sei trabalhar sem ter prazer, sabe? Eu acho que a vida é muito curta, a gente vive tropeçando na adversidade e a gente tem que fazer o possível para ter o maior prazer daquilo que faz. Eu gosto muito daquilo que faço. Mesmo fazendo novela, né, que eu achava que eu não ia fazer nunca mais, né? Mas eu falei, não, vamos fazer... Então, propus Tititi e Plumas. Faz uma sinopse. Então, fizemos, né? Eu estou falando de fizemos porque é importante dizer que, desde o início desse processo, eu chamei o Vincent, o menino que tinha 17 anos, quando, em 1997... Essa é outra história, né? E, nossa, espera um pouquinho. Aí eu chamei, já conta a história do Vincent, que é muito interessante. É fascinante a história do Vincent. É irresistível, eu diria.
Aí eu chamei o Vincent e falei, meu filho, nós precisamos fazer uma sinopse assim, 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 assado, vamos pensar isso juntos e tal. Evidentemente, como em Anjo Mal, nós não podemos simplesmente pegar o original do Cassiano e mandar, porque... Já conto por quê. Aí trabalhamos vários meses nessa sinopse, com idas e vindas, e quem entra, e quem fica, e quem sai, quem não vale a pena, o que vale a pena, e o que, de novo, a gente pode acrescentar. Bom, em suma, fazer uma longa história curta, fizemos uma sinopse de 120 páginas, mais. 120 páginas tinha a sinopse da Dalva Erivelto, com 5 capítulos. Você imagina? Bom, praticamente escrevemos um romance, entregamos esse romance para o Manuel e para o pessoal, eles adoraram a ideia, e aí deu tudo certo. Quando eu falo deu tudo certo, o que deu tudo certo? Porque uma novela, como qualquer produto de televisão, são produtos muito intermediários, ou seja, se eu escrevo um livro, como Luísa, entre mim e o leitor, existe apenas o editor, existe apenas o revisor do livro. Quer dizer, a minha relação é direta, não existe ninguém me intermediando. Ou o livro é o livro, na sua essência. Ninguém vai interpretar o livro. Ninguém vai interpretar o livro. Cada leitor vai fazer a sua leitura, mas não existe ninguém. No teatro, você tem o ator, você tem o diretor, você tem o sonoplasta, você tem o cenógrafo, figurino. Televisão, cara, então televisão... Se no teatro já é uma arte coletiva, na televisão é mais. Você tem o câmera, você tem o cara do som, e você tem o editor, e você tem toda uma parafernália, tudo tem que se... O iluminador é fundamental, o diretor é fundamental, o elenco, o casting tem que ser perfeito. Quer dizer, existe uma série de fatores que transformam uma obra num sucesso ou não. Quer dizer, não basta você ter um bom texto. No teatro já é assim. Não basta você ter um bom texto. Você precisa ter bons atores para interpretar esse texto, um diretor sensível, capaz de encenar esse texto, e o resto, e o resto também, que não é detalhe, é importante. Porque eu vou dizer para vocês que eu conheço muito texto bom que, mal encenado, você não vê a qualidade do texto, você não consegue enxergar. Então, televisão é tudo amplificado. Então, você tem que ter um diretor com o qual você case, porque o que acontece entre um autor e um diretor na televisão realmente tem que ser um casamento, porque se não for um casamento, não dá certo. Porque tem que haver uma identidade, uma conjugação, os egos não podem, sabe? Quando o diretor quer brilhar sozinho, ou o autor quer brilhar sozinho, não. A gente tem que, quando a gente faz televisão, a gente é assim, isto é um trabalho coletivo. Claro que a televisão, como diz o Lauro César Muniz, é a arte do autor, mas o diretor é fundamental, Se o diretor se você não combinar, se ele não escolher, porque aí o que acontece? Por que o diretor é importante? O diretor é importante, primeiro, pela competência, segundo, pela relação que ele tem com os atores, porque se ele não for um diretor que tem uma boa relação com os atores, né, ele não vai conseguir montar um casting, porque se ele for uma pessoa complicada, difícil e tal, ou medíocre, ninguém vai querer trabalhar. Então, o Jorge Fernando foi a pessoa que de cara, assim, era a cara do Jorge Fernando Tititi, né? Então, eu convidei o Jorge Fernando e, imediatamente, ele trouxe, junto com ele, além de toda a competência, a sensibilidade dele, ele trouxe todas as propostas, porque, olha, gente, televisão, novela, até o produtor é importante. Sabe o produtor, aquela pessoa que cuida da grana? Sabe o produtor que tem uma equipe que vê os carros que vão pegar os atores em casa ou no aeroporto para levar para uma locação? Isso é fundamental. Quando o produtor é incompetente ou tem má vontade, isso gera, mas assim, gera um desconforto, vocês não têm ideia. Ou melhor, os atores que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Então, um grande diretor, ele tem uma excelente equipe. Então, ele sabe exatamente com quem vai fazer os figurinos,
quem vai fazer a música, quem vai ser responsável pela trilha sonora, embora ele participe bastante, quem é o produtor ou produtora, entendeu? Então, no caso do Jorge... Nossa, eu estou me alongando demais. No caso do Jorge Fernando, quando nós sentamos para fazer o cast, a coisa veio tranquila, sabe? Tranquila, é fulano. E é claro que todo mundo quer trabalhar com o Jorge Fernando. Quem não quer trabalhar com o Jorge Fernando? Todo mundo quer trabalhar com ele. Então, é um cara fácil, tranquilo, ele é estrela, mas ele não atrapalha o estrelismo do ator, sabe? Ele soma. Na verdade, tudo que a gente quer uma equipe que some, entendeu? O teu ego tem que desaparecer. Ou o teu ego pode até aparecer, mas ele não pode se salientar, não pode querer ser maior do que nada. Assim, um diretor, porque eu estou em São Paulo, gente, eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, quer dizer, quem vai aguentar a marimba eu estou lá trabalhando, é ele. Então, ele fez um casting fantástico, eu acho assim, então, que foi o grande sucesso de Titi. Eu me alonguei demais, mas, na verdade, para quem não é do ramo aqui, para vocês saberem como uma coisa é delicada e complicada. E não teve, segundo ele, ao longo de todo o processo de Tititi, que durou quanto? Nem sei, Mauro, quanto muito, foi longo, hein? Foi longo, né? 8 meses. Para nós que escrevemos, nós começamos a trabalhar em dezembro de 2009, né? Então, mas não teve, segundo ele, um boletim de ocorrência, ou seja, não teve assim nenhum... É verdade, porque tem, gente, vocês não sabem. Vocês não sabem, às vezes a gente faz minissérie de 20, 30 capítulos, e imagina uma novela, é louco isso, mas não teve, porque estava todo mundo feliz. É claro que o sucesso faz muito bem para a pele e para a alma. É fundamental, entende? Agora, quando você tem esses... Quando tudo se conjuga, foi o que aconteceu. Ou seja, é um projeto ungido, sabe, abençoado. Eu estava comentando com o André que a Helenita, a viúva do Cassiano, dizia: o Cassiano não acreditava em Deus, nem na vida após morte, mas aonde ele estiver, ele está cuidando de vocês. E eu não tinha a menor dúvida a respeito. Eu sabia, assim, o tempo todo que ele estava ali perto e nos abençoando, de alguma maneira. Foi tudo bom. Foi tudo bom. E digo assim, que se o diretor tem uma equipe, eu também tenho minha equipe. Um autor também tem sua equipe. Acho que a Glória Pérez é uma das raras autoras que trabalha sozinha. Em geral, as pessoas trabalham com uma equipe, né? Eu trabalho com uma equipe. Eu não sou ninguém sozinha, porque nem tenho mais idade para isso. Como é que é, Adelaide, esse trabalho com a equipe? Você faz a escala... Como é a distribuição? Depende. Cada trabalho é um trabalho. Eu nunca... Vamos começar por Anjo Mal. Eu era colaboradora dos autores, né? Primeiro foi o Cassiano, que me convidou para trabalhar com ele, fazer Meu Bem, Meu Mal. E aí, a distribuição do trabalho era a seguinte, quer dizer, ele fazia os capítulos de segundas, de quartas e sextas, e eu fazia terças, quintas e sábados. O Cassiano não trabalhava com escaleta, ele, o que é isso? A sinopse dele era meia página. Fazia, eu vou fazer uma novela sobre isso. Então faz a sinopse. Ele apresentava meia página e dava, e as pessoas faziam a novela dele, porque não tinha erro, ele era tão genial, entendeu? Eram outros tempos também, entendeu? Eram outros tempos que a Globo tinha assim, uma audiência fabulosa, que o controle remoto praticamente não existia, e que, quando eu fiz Anjo Mal e que eu recebi os capítulos que ele escrevia, então eu pude ver, por exemplo, que tinha cena lá, que tinha cena assim, cenas de feira. Na Herbelo ia na feira, e não sei se era na Herbelo, assim, alguém ia na feira e falava assim, tinha 4 páginas, cena de feira. O chuchu tá caro, hein? Não, mas você pode comprar abobrinha. Mas a abobrinha, a minha filha não gosta. Mas como é que você faz a abobrinha? Ele dava receita. Ou então tinha assim, cena de jogo de buraco. Puxa, mas não entrou um coringa. Mas que sorte, hein, que você tem. Olha, não sei não, hein? Infeliz no jogo, infeliz no amor. Que droga. Olha, baixou canastra. Assim, páginas e páginas. Né?
Eram outros tempos, eram tempos mais lentos, eu acho. Eu acho assim que não eram tão acelerados e não havia tantas mídias e as pessoas se concentravam naquilo, sei lá, aquilo fazia parte do cotidiano, incorporavam. Quer dizer, hoje em dia, depende, se eu faço uma cena dessas, na segunda fala o pessoal já muda de canal, né? É verdade isso, é verdade. Acho que o Silvio de Abreu. Bom, aí eu fui trabalhar com o Silvio. O Silvio me convidou para fazer com ele Deus nos acuda, e eu fiz também com o Silvio A Próxima Vítima. O estilo do Silvio é completamente outro, porque o Silvio é muito controlador, muito controlador. Ele tem um controle absoluto da história. Então, ele escaleta, e ele escaletava, era eu e o Alcides que escrevíamos, que eram os principais colaboradores, os únicos, aliás, colaboradores dele. Então, também a gente alternava. Ele escaletava todos os capítulos da semana, um fazia o capítulo de segundas, quartas e sextas, o outro de terças, quintas e sábados, e ele fazia a edição final do capítulo. Então, ele tinha um controle absoluto, do começo do processo até o final do processo. E exatamente, ele foi meu mestre nesse sentido. Assim, quer dizer, eu acho que tudo que eu sei de televisão mais assim, importante, da técnica, digamos assim, de escrever, sem dúvida, eu aprendi com o Silvio. Mais do que o Cassiano. O Cassiano teve uma importância muito grande na minha vida, porque o Cassiano me ensinou o bom humor, né? Porque ele foi a primeira pessoa que me provou que era possível escrever novela e ter uma vida, e se divertir escrevendo. Isso foi fundamental. Porque o exemplo que eu tinha, eu era um grande amigo, Lauro César Muniz, que escrevia novela e sofria demais. Então, eu não queria escrever novela. Mas se eu quero escrever novela para sofrer desse jeito, sofria, era tudo tão difícil. E quando eu fui trabalhar com o Cassiano, a gente saía para jantar e bebia, entendeu? Sabe? Era possível ter uma vida. Ia nadar, entendeu? Sabe? Então, até que fazer televisão não é tão ruim, né? Claro que eu fui fazer televisão porque o Collor caçou a minha poupança. É verdade. Eu não queria fazer televisão. Eu estava muito bem no teatro, graças a Deus, mas em 90 o Collor caçou a poupança e eu fiquei na merda total. Eu acho que o Fagundes te chamou para fazer uma peça, uma adaptação sobre o Shakespeare, não é isso? Exatamente. E aí você tinha um dinheiro guardado na poupança. Eu tinha, exatamente. E aí a poupança dela durante... Não, eu fui para a Inglaterra e tudo, entendeu? Eu ia para a Inglaterra para pesquisar o Shakespeare, porque o Fagundes... A gente está... Ok. Mas aqui a gente... Ok. Mas aí é o seguinte, o Fagundes estava vindo com Ulisses Cruz, assim, de uma série de peças do Shakespeare. Ele queria arrematar com um monólogo sobre Shakespeare, entendeu? O Shakespeare falando na primeira pessoa. Então, ele me pediu para eu escrever uma peça como... Aí eu li feito uma louca, né? Li feito uma louca. Isso, paralelamente, a minha última participação, digamos, eu trabalhei muitos anos na Abril, muitos anos. E em 86 eu pedi demissão, mas eu continuei fazendo freelancer para eles até 89. Então, em 89, eles me convidaram para eu editar uma publicação, na verdade, eram 6, não sei quantos volumetes alusivos aos 100 anos da República, que eu fiz e chamei todo o pessoal com quem eu já tinha trabalhado, o Renato Pompeu, toda aquela gente que eu amava, mas eu tinha que ir mesmo, não dava para trabalhar em casa. Então, e eles me pagaram muito bem, mas muito bem mesmo. Né? Eu falei, que bom, então eu vou pegar essa grana, vou botar na poupança, e o ano que vem eu vou escrever a peça do Fagundes, vou até a Inglaterra pesquisar. E comecei a ler e tal, e aí o filho daquela senhora assume, aquela criatura assume e garfa a poupança dos brasileiros, confisca a poupança dos brasileiros, teve gente, velhinho, morrendo em fila, horror, eu não era tão velha na época, nem fui para a fila, entreguei para Deus, mas eu fiquei muito mal, de grana, era uma merda. E aí o Cassiano liga, mas eu comecei a escrever a peça lá, li a peça sobre Shakespeare, e comecei a escrever, quer dizer, mais ou menos. Né? Bom, eu tenho a peça nunca foi montada, viu, Mauro? Você está numa boa fase aí para montar. Eu vou dar uma enxugada e eu mando o texto para você. Você está assim no ponto para fazer o Shakespeare. Bom, aí o Cassiano me liga, falou, olha, eu preciso de uma pessoa. Ele falou, você é pé quente, eu preciso de uma pessoa para escrever comigo, meu bem ou meu mal. Eu falei, televisão? Mas quem era eu para... Em suma.
Foi por isso que eu fui. Eu devo essa ao Collor, pensando bem. Adelaide, poucas pessoas sabem, eu vou voltar um pouco, a gente ficar fazendo essa dancinha no tempo, tá? Mas pouca gente sabe, vendo essa mulher falando, né, com essa autoridade de autora, com essa voz que conquistou para si esse lugar, que ela começou como atriz e atingiu seu auge como atriz mirim, fazia vilã numa novelinha que chamava Angélica. Não, não é isso? Não. É, mais ou menos. Conta essa história, porque isso é muito seguinte, bom, gente. Eu, desde criança, eu queria ser atriz. Tinha paixão por teatro. Paixão, podia ver um palco, podia ver uma plateia. Eu brincava de teatro, eu queria ser atriz. Bem, isso já em Portugal, né? Porque eu nasci em Portugal, nasci no Porto. E, bom, viemos para o Brasil. E numa merda, filha da puta. Vocês não têm ideia do que é a nossa vida. A gente foi morar na Moca, era um bairro operário, bem simples, um bairro fundamentalmente italiano, que foi até bom, aprendi a cozinhar. Minha mãe cozinhava pessimamente, então aprendi a fazer comida italiana, foi ótimo. Bom, e aí eu assisti na televisão que nós não tínhamos, porque naquela época ninguém tinha televisão, só os ricos tinham televisão. Eu estou contando uma história, nós chegamos em 54, tá certo? Então, 55, 56, 57 entrou uma televisão em casa. Mas, enquanto isso, eu assisti televisão na casa da única pessoa da rua que tinha televisão, que era uma cantora de ópera chamada Diva Legrucci, que se apresentava na Rádio Gazeta, que era a rádio italiana, que tinha cortina lírica e tal. Ela era rica da rua. Eu dava aula de canto, de piano e tal. E aí, 7 horas da noite, eu tocava campainha lá, ficava lá. E tinha o Júlio Gouveia, Tatiana Belinque, em São Paulo, na TV Televizinha, né? Você falava televizinha. Televizinha. Mas a gente era mesmo televizinha, porque só no governo Juscelino, no final do governo Juscelino, é que as pessoas, com a indústria nacional, a Invictus entrando no mercado sempre e tal, é que as pessoas começaram a ter acesso. É verdade, foi com o Juscelino que as pessoas puderam comprar carro. Eu já estou defendendo Juscelino, naturalmente. É verdade. E esses bens de consumo não duráveis começaram a entrar na casa das pessoas, passaram a ser acessíveis. Bom, onde que eu estava? Bom, aí tinha o Júlio Gouveia e a Tatiana Belinque, que foram os primeiros a fazer o teleteatro infanto-juvenil na televisão. Eles tinham 3 linhas de programa. Eles tinham o Sítio Pica-Pau Amarelo, o primeiro Sítio Pica-Pau Amarelo foi da TV Tupi. Depois tinha o Teatro da Juventude, que ia para o ar aos domingos, às 10 horas da manhã. Era uma encenação, adaptação de um texto clássico, e também da literatura infanto-juvenil, e tinha uma novelinha, terças e quintas. Eu me lembro assim, o Pequeno Lord Fauntleroy, o Jardineiro Espanhol e tal. Bom, e eu assistia aquilo e eu ficava siderada, porque eu queria trabalhar com o Júlio e a Tatiana, eu queria fazer aquilo, eu queria trabalhar no Teatro da Juventude, fazer novelinha e tal. Bom, e aí eu fui para o colégio, de favor, porque a gente não tinha dinheiro para... Meus pais tinham dinheiro para pagar mensalidade lá do Colégio de Freira, o Colégio Sagrada Família, no Ipiranga, que não existe mais. E eu muito metida, sempre fui muito metida, muito. Escrevia bem, assim, as minhas redações eram boas. Então, eu fui convidada para ser redatora-chefe do jornal da escola na 2ª série ginasial. Isso foi em 56. Eu estava na 2ª série ginasial, nem sei o que corresponde hoje em dia, porque mudou tudo. E aí, entrevista do mês. Havia uma sessão no jornal que chamava Entrevista do Mês. Aí, de caso pensado, naturalmente, eu sugeri Júlio Gouveia. Vamos entrevistar Júlio Gouveia. E lá me mandei eu lá para o TESP, que ficava na Coronel José Eusébio, onde hoje tem um excelente restaurante lá, Fronteira. Aconselho vocês, é excelente. E lá atrás do Cemitério da Consolação. Lá me mandei e entrevistei, fiz entrevista, fiz pauta, tudo direitinho. E aí, no final, me ofereci meu serviço, tá certo? Eu falei, se o senhor, por acaso, precisar de uma menina assim, assim, assim... Ele anotou o telefone, que evidentemente não era o meu, era da Diva Legrucci. E aí, não é que, assim, um ano depois ele me chamou? Assim, foi 57, por que eu lembro? Porque eram os 25 anos da Revolução Constitucionalista, eles fizeram o Teatro da Juventude com uma atriz, estrelado por uma atriz mirim, que fazia muito sucesso, a Sônia Maria Dorce, que saiu... Você lembra da Sônia Maria Dorce, Mauro? Você não lembra? É que você é do Rio, né?
Você é mineiro, né? Mas a Sônia Maria Dorce era assim, todo mundo queria ser a Sônia Maria Dorce. A Sônia Maria Dorce era assim, Isabela Garcia na época de Água Viva, entendeu? Ou mais, talvez, né? Porque ela, assim, todo mundo queria ser Sônia Maria Dorce. Então, mas eu era amiga da Sônia Maria Dorce no Teatro da Juventude. Eu fiz lá, fiz amiguinha lá, ouvido, né? Sei lá, orelha, né? E aí ele passou a me chamar para fazer assim, o Rouxinol do Imperador da China, onde eu era princesa, lá, filha do imperador, e não sei o quê. Aí depois ele fez uma reencenação do Tom Sawyer, que na primeira versão tinha sido feita pelo Davi José, pela Verinha Darcy. A Verinha Darcy não fez por alguma razão, ele me chamou a fazer a Beck. Então eu fiz a Beck, ela assim, ia para o ar assim vários, no horário do Teatro da Juventude, assim vários domingos, né? O Davi José, você chegou a conhecer, grande ator, ele saiu lá do Júlio. E aí, até que, mas fui evoluindo. Até que, isso foi em 58, foi a Beck, e em 59, Angélica. Angélica, que era a história de uma menina austríaca e tal, que vai para um colégio e ela é humilhada e não sei o que mais. E aí tinha uma menina rica que humilhava ela mais do que as outras, e que era a nojenta, que era a vilã. E aí eu fiz um teste, a Tatiana fez um teste comigo, eu fui a alta, a vilã. E fui, assim, é bom fazer vilã é uma coisa ótima. Então eu era muito má e dizia coisas horríveis para a mocinha lá. E aí eu estou muitos anos depois, agora, o ano passado, eu estou no lançamento, não sei o que, vem um cara aí, eu sou fã desde que você era alta da Angélica. Eu falei, pô, você é velho, hein? Você é velho, hein? Quer dizer, nós somos velhos. Bom, então minha carreira estava indo, eu queria ser Cacilda Becker e tudo, e aí a Cacilda Becker me convidou para fazer um teleteatro na TV Cultura, que chamava Tovarit, que era uma peça dos anos 20, onde eu contracenava, eu fazia a irmã do Odávio Pet, do Dadá, então contracenava com ela, Valmor Chagas, não sei o que mais, até que me convidaram para fazer uma novelinha, também na TV Cultura, novelinha juvenil, chamava-se Ana Maria, onde eu era Ana Maria. Honey. Bom, aí estava tudo indo, até que o pessoal que trabalhava com o Júlio Gouveia, alguns deles se profissionalizaram. Foi o caso do Marcos Plonka, do Amando Silva Filho. E a TV Excelsior abriu, inaugurou, então também tinha teleteatro e tal. Então, o Marcos Plonka e o Amando que me conheciam, do Júlio, da Ana Maria, tal, me convidaram para fazer um teleteatro, telecomédia lá. A novidade era que era o primeiro programa, a TV Excelsior foi assim, a primeira emissora que tinha sistema de videotape. Significava o quê? Durante anos eu fiz televisão, como atriz, mas eu nunca tinha me visto, porque era ao vivo, né? Era ao vivo, você não se via atuando. Mas ali não, era uma novidade, assim, e o Armando Box estava ali e falou assim, nós vamos gravar e depois nós vamos assistir. O curioso é que nessa telecomédia estava Suzana Vieira, então, Sônia Gonçalves, que era o primeiro trabalho que ela fazia, ela era muito ruim. E a Marici Mello, vocês lembram do Egídio Écio? Lembra do Egídio Écio, que trabalhou muito com o... Trabalhou no TBC, então a Marici Mello, que vinha do balé, e a Suzana também. Elas dançavam balé. E as duas acabaram se tornando atrizes, só que a Marici também cessou, chegou a fazer cinema, e aí a Sônia mudou de nome, virou Suzana e estourou. E ela melhorou muito, né? Isso eu tenho que... Bom, ao final da gravação, ela melhorou mesmo, viu? Porque ela era muito ruim. É verdade. Ela era péssima, gente, eu lembro. Mas eu também, né? Quando eu me vi, eu não era pior. Porque ela era ruim. Mas eu era pior. Era pior no seguinte sentido. Não era que eu não era nem boa nem ruim, eu não era nada. Então, para quem queria ser Cacilda Becker, aquilo foi um choque. Estava claro que eu não ia ser Cacilda Becker. Entendeu? E aí eu caí fora, desisti, eu falei. Mas eu amava tanto o teatro era uma coisa assim tão indissolúvel da minha vida. Sabe? Eu me lembro que naquela época, isso foi em 1960, 61, no máximo. Mas eu me lembro que naquela época o Arena estava bombando,
logo em seguida oficina, sabe? E foram quando eu vi Quem Tem Medo de Virginia Woolf com a Cacilda e o Valmor, o Fúvio e a Lília Lemers, eu entrei em transe. Era aquilo que eu queria fazer na vida, entendeu? Mas, na verdade, assim, eu ainda não pensava em ser autora. Isso não cogitava nessa possibilidade. Mas eu queria entregar a minha vida para o teatro no seguinte sentido: eu iria ser crítica de teatro, eu iria ser estudiosa de teatro, eu iria escrever livros sobre teatro. Era isso que eu tinha na cabeça. E orientei toda a minha vida nesse sentido, fazendo uma série de cursos, fazendo milhões de cursos, cursos com Anatole Rosenfeld, Alberto da Versa, um montão de gente boa que, infelizmente, já morreu. Entendeu? História do teatro grego, história do teatro moderno, história disso, história daquilo. Quer dizer, eu fui me orientando e lendo. E depois eu fui trabalhar na Abril Cultural, onde eu também tive uma sorte danada de trabalhar nas publicações, de ler, até que, evidentemente, na Enciclopédia Abril, eu fazia todos os verbetes de teatro, mas não só de teatro, fazia todos os verbetes de arte, verbete de arquitetura, de urbanismo, fiz muitos verbetes de história. Isso tudo me deu muita base, né? E aí, como eu fazia todos os verbetes de teatro, e o Sábato Magaldi era um crítico muito importante, era o nosso consultor, e era também secretário da Cultura do município, a gente estabeleceu um rapport muito grande, ele me emprestava um monte de coisa e tal. E quando a Abril resolveu lançar Teatro Vivo, isso em 74, o José Américo Mota Peçanha, que era daqui do Rio, ele tinha sido cassado pela Revolução, mas ele era professor de filosofia na Federal aqui. Ele foi para São Paulo trabalhar na Abril Cultural, como tanta gente de tantos lugares foi, porque era o único lugar onde os professores casados podiam trabalhar. Então, o Zé Américo me chamou e falou assim: você vai fazer os prefácios dessa coleção. Então, eu aprendi a beça, porque para fazer um prefácio de uma peça como Um Bonde Chamado Desejo, eu tinha que ler toda a obra do Tennessee Williams e toda a vida. Então, quer dizer, isso também me deu uma base extraordinária. Quer dizer, mas eu estava me encaminhando para ser teórica, entendeu? E aí, em 74, há um boato de passaralho na Abril, mais de 100 pessoas serão demitidas, e, em função disso, eu acabei escrevendo. Fiquei tão tocada, tão mobilizada pela reação que o boato ocasionava nas pessoas, que um dia eu cheguei em casa assim, tão transtornada, tão mobilizada, que eu fui para a máquina de escrever, porque era o nosso também trabalho, e comecei a escrever. Mas quando eu sentei para escrever, eu não sabia o que eu ia escrever. Eu não sabia se eu ia escrever uma carta para Paula Dipp, que morava nos Estados Unidos, que tinha sido nossa colega. Eu não sabia o que eu ia escrever. E lá pelas tantas eu me vejo escrevendo em forma de diálogo aquilo que seria a resistência. Eu escrevi em 2 noites. Eu cheguei em casa e escrevi assim, madrugada dentro, em 2 noites. Quando eu terminei de escrever, eu olhei para aquilo, eu falei: eu não sei direito o que isso é, eu não tenho capacidade para avaliar o que é isso. Eu liguei para o Sábato Magaldi e falei: Sábato, eu perpetrei uma coisa aqui que eu não sei o que é. E você, por favor, dá uma olhada, veja. Ele foi fantástico. Eu mandei assim, ele leu assim, de um dia para o outro, me chamou assim: vem aqui. Eu mandei numa quinta, na sexta-feira, ele ligou: vá à minha casa amanhã à tarde, no sábado. Ele estava assim, muito emocionado. Eu senti, ele falou: tem um monte de problemas, e nós vamos ver assim, página a página, mas nasceu uma autora. Ele estava muito, muito gratificado, assim. Bom, eu mais ainda, porque se ele me dizia que eu era uma autora, então eu deveria ser, né? Aí mandei para o concurso do SNT, mas aí eu já tinha escrito outra peça, Bodas de Papel. Mandei as duas. Foi a primeira encenada, Bodas de Papel, né? Foi a primeira que foi encenada. Mandei as duas. E agora eu vou contar essa história, porque agora eu posso. Acho que eu conto no livro. No livro lá da imprensa oficial. Havia um diretor em São Paulo, maravilhoso, Odemar Guerra. Odemar Guerra fazia parte do júri desse concurso. E um dia o Odemar me liga: olha, eu consegui o seu telefone, quem me deu o seu telefone foi a Leila Assunção. Porque o que eu estou fazendo, ele falou, é totalmente antiético. Mas eu peguei uma peça
que parece que é sua. E eu precisava te falar que realmente ela é ótima. Isso, ele falou um monte de coisas, isso antes do resultado sair, mas ele falou, eu fui de pessoa em pessoa, eu falei com a Consuelo, eu falei com a Leila, eu falei com um monte de gente, quem poderia ter escrito essa peça? E a Leila disse que tinha sido você. Então, eu estou ligando para dizer que você realmente, não sei se é a tua primeira peça, mas faça teatro, seja autora de teatro. Você é uma autora de teatro. É engraçado porque para trabalhar com teatro você tem que existir desse tanto, né? Intensa desse tanto, para poder, eu acho que capturar a essência, porque como é que você chega a escrever? É isso que eu queria te perguntar. Quais são os temas que te movem? Você vive a partir da tua vivência que você está contando? É isso aí. Isso te mobiliza e você absorve aquilo? Ou você fala, quero contar uma história e eu mergulho nesse tema da história que eu quero contar? As duas coisas, né? Porque, por exemplo, eu escrevi várias peças, foram encomenda, gente. Eu escrevi Chiquinha Gonzaga, Edinha está aqui, que não me deixa mentir. Chiquinha Gonzaga, que ela me ajudou, se não fosse a pesquisa dela, eu não teria feito Chiquinha, porque haviam duas biografias disponíveis, eu estou contando uma história de 1982. Porque Chiquinha Gonzaga foi montada pelo Teatro Popular do SESI, foi encomenda do Teatro Popular do SESI, em 82, foi montada em 83. Mas quando o Osmar Rodrigues Cruz, o diretor do Teatro Popular do SESI, me deu as duas biografias disponíveis sobre a Chiquinha Gonzaga, eu falei, Osmar, se eu tiver que escrever uma peça sobre essa pessoa, eu não estou minimamente interessada, eu não quero fazer. Porque não é possível que essa mulher seja só isso. Uma era escrita por uma sobrinha, nem sei mais, uma pessoa da família, né? Nem sei, de qualquer maneira, assim, um monte de história da carochinha. Mas, graças a Deus, isso também, o fato de trabalhar na Abril também me deu faro. Porque a gente sabe quando alguma coisa está errada, quando alguma coisa está profundamente errada. Essa não é a história dessa senhora. Essa senhora não pode ter vivido só isso. Alguém está escondendo leite. E aí eu passei a ligar para um monte de gente em São Paulo, ligado à música. Escuta, eu estou escrevendo uma peça sobre Chiquinha Gonzaga, sobre não sei o quê. Né? Será que você conhece, tem algum material? Porque essas duas biografias são uma porcaria. Até que o Tinhorão, que era meu colega de Abril, disse assim, tem uma moça no Rio de Janeiro que está pesquisando a vida da Chiquinha Gonzaga há muitos anos. Há não sei quanto tempo, é ela que tem todas as informações. O nome dela é Edinha Diniz, me deu. Peguei um avião e vim para cá, fui falar com ela. E aí, fui falar com a Edinha, falei, Edinha, não é possível que a vida dessa mulher tenha sido tão convencional, tão idiota. E aí ela falou, não foi. E ela deu todo o serviço, já tinha... Quer dizer, então, eu pude escrever a peça a partir da pesquisa dela. Porque, a partir da pesquisa da realidade dessa mulher, que foi, assim, uma feminista avant la lettre, mulher tão interessante, tão fabulosa, entendeu? E aí teve espetáculo, a gente montou o espetáculo, era um super musical, né? Eram 100 e poucos personagens, mais de 60 atores em cena, mas o SESI pagava, então foi possível montar. O Flávio Império fez os figurinos, os cenários, que eram deslumbrantes, foi uma coisa. Depois a Rosa Maria Murtinho, fez a remontagem nos anos 80, com o Cláudio e o Charles, né? Que são geniais, né? Eles são dois artistas absolutamente geniais. Mas onde que eu estava mesmo? Então, o negócio das peças encomendadas. Quer dizer, então, é perfeitamente possível receber encomenda de uma peça sobre uma pessoa e me interessar muito. Me interessar a ponto de me apaixonar profundamente, como foi o caso da Chiquinha Gonzaga e Chanel, Coco Chanel. Porque quando eu fui procurada pelo Ulisses Cruz e o Tércio de Freitas, que era um produtor de moda, os dois estiveram na minha casa em 1993, por aí. Eles entraram com vários livros, várias biografias sobre Chanel. Eles entraram e disseram assim, queremos que você escreva um monólogo sobre Chanel. E eu disse, olha aqui, vocês erraram
de endereço, porque eu não tenho nada a ver com essa senhora, eu não tenho nada a ver com o universo da moda, o que era a pura verdade. Eu não sei, eu sou totalmente alheia a esse tipo de... Aí, não, a gente vai deixar esses livros aqui com você, para você, depois você dá a resposta, se você... Mas dá uma olhada. E entre os livros estava o livro de memórias do Visconti. Eu falei, mas o que o Visconti está fazendo aqui? O que ele tem a ver com a Chanel? Eram grandes amigos. Eu falei, bom, se o Visconti era amigo da Chanel, alguma coisa interessante ela tinha, né? Porque não era amigo de qualquer idiota. E foi assim que, bom, aí comecei a ler e me apaixonei por ela, gente. Me apaixonei, escrevi uma peça que demorou 13 anos para ser encenada, ou quase isso, mas quando foi encenada em grande estilo, quer dizer, vocês viram, acho que quantos de vocês puderam ver Mademoiselle Chanel aqui no Rio com a Marília Pera? Um monte de gente viu. A gente foi para Paris, no ano França-Brasil. A FAAP levou o espetáculo, nós fomos convidados, levou o espetáculo para lá. A peça ficou 10 dias na Comédie de Champs-Élysées, em português, com legendas em francês. No primeiro dia, só tinha brasileiro, principalmente o pessoal da embaixada, e disso e daquilo, e do governo, o pessoal da Chanel, os donos da Chanel, o Karl Lagerfeld, o Cacete A4, todo mundo lá. Agora, a partir daí, foi público francês. Eu vi com esses olhos que a terra de comer a Charlotte Rampling fazendo fila para cumprimentar a Marília Pera. Quer dizer, encheu de público, sabe? Era realmente um produto. O Tárquila conseguiu fazer um espetáculo assim, absolutamente primoroso, luxuoso. A Marília conseguiu fazer uma Chanel assim, a ponto daquela gente lá da Maison Chanel ficar assim, bouche bée, como eles dizem, de boca aberta. Eles ficaram assim. Lá pelas tantas eu vi o Karl Lagerfeld, só se faltasse ajoelhar aos pés da Marília. Ela ganhou bolsa, ganhou um monte de coisas. Eles ficaram encantados. Verdade. É verdade. C'est vrai. É que eu queria que você falasse, você está falando das peças encomendadas. Das peças, existem as peças que te mobilizaram, foram a Resistência, a Bodas de Papel. Qual foi o processo de passar por essa mobilização pessoal, sendo jornalista, depois romancista, depois escritora de novela? Eu trabalhava na Abril, mas era casada com o executivo do financeiro, né? Murilo. Uma das primeiras turmas da Getúlio Vargas, e, evidentemente, ele era diretor financeiro de uma empresa americana, e eu, como mulher dele, como esposa, era obrigada a ir nos coquetéis, nos jantares, e receber também as pessoas da minha casa. E era uma coisa insuportável. Para mim, era assim, um inferno. Eu não tinha nada a ver com aquelas pessoas, né? Mas, sei lá, fazia parte do meu papel também, né? Eu estava lá, eu sou assim, eu sou estoica. Entendeu? Tem que fazer, eu faço direitinho. Mas aí também era insuportável. Para mim era insuportável. Então, primeiro eu falei sobre o desemprego nos jornalistas. E depois eu falei sobre o emprego entre os executivos, né? E, no fim, a Bodas de Papel acabou sendo montada antes da Resistência, porque era engraçado, porque as pessoas pegavam a Resistência e falavam assim, isso aí só vai interessar jornalista. Não, isso só vai interessar... Isso não interessa para ninguém. O próprio Cécio Thierry, que, quando pegou o texto de Bodas de Papel, não, vamos montar, não sei o quê, porque ele tomou conhecimento do texto. Em 77, a Tônia estava montando Constantina em São Paulo, o Murilo administrava o Teatro Brigadeiro, onde eles estavam. A Regina Braga, que conhecia o texto, queria fazer TT, e aí o Cécio dirigia, e a Regina deu para ele o Bodas de Papel. Eu quero. Bom, montamos Bodas de Papel, no Teatro Alliance Francesa, e foi assim, um susto, né? Um susto, quer dizer, pela primeira vez na vida eu vi uma peça minha montada, foi uma coisa assim, realmente, é uma experiência absolutamente solitária, sabe? Para o autor, eu entendo perfeitamente o autor que nem vai ao teatro, né? Que nem quer ver, né? Porque eu só apareço no ensaio geral, eu sou assim, autora
favorita, né, para eles, porque eu não encho o saco diretor, eu não fico controlando. O falecido Jorge Andrade, que Deus o tenha, ele assistia todos os ensaios e ficava assim na primeira fileira com o texto e falava assim, você errou, aqui tinha uma vírgula, entendeu? Quer dizer, mas eu não vejo, porque eu acho muito, eu não vejo, não é porque, entendeu? É porque eu não tenho saco. Eu acho muito chato. E eu acho muito chato o processo. Da mesma maneira como eu acho um porre gravação. Eu não aguento gravação. Em televisão só tem duas coisas que eu gosto. Para valer, eu gosto de escrever e eu gosto de editar. Adoro editar. Adoro, adoro, adoro. Agora, o resto não suporto. E teatro eu só gosto de escrever. Gosto de escrever assim, e vou para o ensaio geral para ver o que merda que saiu. Às vezes sai uma merda mesmo. Mas isso faz parte. Isso faz parte. Também se eu fosse aos ensaios, eu não sei se a minha presença iria contribuir para alguma coisa. Bom, o fato é que... Onde é que eu estava? Bom, onde é que eu estava? Você está falando de quando você... Ah, então, aí o Césio falava assim... Aí, quando ele montou o Bodas de Papel, eu falei, olha, pega... Não, eu estava falando da experiência solitária do autor. Não, é mesmo, é porque é uma coisa assim que se sente assim, a pessoa mais solitária no mundo. O dia de estreia é uma coisa assim. É uma coisa que você não sabe como é que o público vai reagir, como é que vai ser. Aquilo é tua vida e tua morte, entendeu? Pode ser a tua morte como autora. Bom, aí a gente deu resistência para o Césio. A gente deu uma resistência para o Césio. Vocês falaram assim, isso não vai interessar ninguém, imagina. Isso aí só interessa para vocês, a categoria dos jornalistas, imagina. Aí, por alguma razão, ele entrou na concorrência do Teatro Glaucio Gil com resistência. Ele falou, se der, deu. Deu. E ele ligou para mim e falou assim, bom, agora eu não tenho alternativa se não montar essa peça, eu não sei o que será. Aí a Priscila, que está aqui, pode lembrar o que foi. Foi uma loucura, porque eu tô contando uma história do tempo que teatro era de terça a domingo, com 2 no sábado e 2 no domingo, né? Mas foi assim, foi assim o grande sucesso do Verão Carioca de 1979, que 79 foi o ano da anistia, então tinha um clima favorável, um clima assim, de euforia, a gente estava muito otimista a respeito do futuro, sabe? Os exilados estavam voltando, foi muito bonito. O Papeguirte também foi do mesmo ano, e do Vianinha também, foi muito bonito. Aquele ano foi muito bonito. E, no fim, foi um puta sucesso, afinal de contas. Não era uma peça de jornalistas, era uma peça assim, que falava de uma categoria, mas tinha uma ressonância no público. Tinha um cara que era do Banco do Brasil, que ele ia ao teatro toda semana. Lá pelas tantas deram uma cadeira para ele, porque ele pagava. Não, sabe? Muitas vezes, é verdade. Eu acho que existe uma conexão, eu não sei, sempre eu me lembro um pouco do Heidegger nas tuas coisas, como você trabalha a angústia. Não sei se você sente isso. Eu odeio o Heidegger. Não estou falando dele como pensador, porque ele escreve tão difícil que eu nem me atrevo a ler. É que toda vez que se fala do Heidegger, eu lembro da relação dele com a Hannah Arendt. E aquilo que ele fez também com os colegas de faculdade dele, ele não foi decente. Não, é verdade. É verdade. Não, mas tudo bem, eu fico até... Porque Heidegger é Heidegger, né? Daí que ele fala que a angústia é formadora do ser humano, né? Nesse ponto exato, não da biografia dele, mas assim, quando ele trata de que a angústia ela é necessária, ela é formadora do ser humano. Só a angústia te desloca, só a angústia te move. E muitos dos seus trabalhos, eu sinto que você trabalha isso, assim, muitos dos seus personagens, mesmo da forma mais disfarçada de dramaturgia, ou sentida como uma coisa... leve, como uma criança ou como uma mulher, nos papéis, em todas as medidas, eu sinto que essa angústia é formadora do ser humano, dos teus personagens. E isso isso cresce, isso faz com que tome uma dimensão maior. Porque o teatro não é só catarse para o público, o teatro é catarse para o autor também. Não tem como. Você resolve uma série de problemas quando você escreve. Quer dizer, se você se resolve de uma certa maneira, isso não quer dizer que você vai... pode ser, mais ou menos equivalente a um processo de terapia, entendeu? É um tipo de terapia.
É um tipo de terapia, num certo sentido. É bom porque, às vezes, você vê claramente. Tem uma frase da Lígia Fagundes Telles que é fantástica. Por que você escreve? Eu escrevo para me conhecer melhor. E é a pura verdade. Porque o ato de escrever, ele brota do inconsciente. Então, através daquilo que você escreve, porque a coisa vai saindo. No primeiro jorro, certamente, a coisa vem dos estratos mais profundos. Então, é uma maneira da gente se conhecer, da gente saber como é, como sente, como pensa. É verdade isso aí, é verdade. Você sente que aumenta a tua capacidade de existir? Você faz cada pergunta difícil. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que isso me aproxima de mim mesma e me aproxima das pessoas também. Entendeu? Porque eu acho que é melhor... Acho que a pedra de toque, né? Acho assim que os alquimistas queriam transformar o chumbo em ouro, né? Passaram séculos querendo transformar. E acho que os criadores fazem isso. Acho que, quando falo criadores, eu estou falando de todos os criadores, tanto os compositores, como os artistas plásticos, como os romancistas, os autores de teatro. A gente faz isso. Porque o que nós fazemos? É pegar a nossa miséria pessoal. Quando eu falo miséria, é aquilo que é miséria mesmo, não estou falando no sentido material, mas no sentido emocional. Todo o teu lixo, e você transfigura, e realmente e no transfigurar, você consegue com que isso ressoe, e encontre ressonância, o pessoal se torna universal. Então você compartilha, você divide, você transforma a tua catástrofe, ou você oferece a tua catástrofe, a tua catarse pessoal, e você divide, e de repente o público exerce a sua própria catarse a partir daquilo. Eu acho que isso é a transfiguração, isso é transformar o chumbo em ouro. Acho que o artista consegue fazer isso de várias maneiras. Eu me lembro que, na época de Braços Abertos, por exemplo, que é certamente a minha peça favorita, e que tem um forte cunho autobiográfico, muito sofrida, ela foi muito sofrida, ela foi escrita assim. Mas, quando ela foi encenada em outubro de 84, com o Juca e a Irene Ravache, Juca de Oliveira no Teatro FAB. Então, era uma peça que mexia muito com as pessoas. Você via assim, gente chorando e gente se levantando para chorar lá fora. Ou você via no final do espetáculo, as pessoas não queriam sair. Ou no final do espetáculo, a Irene tem milhões de casos assim. Um dos casos mais assim impressionantes foi um senhor, realmente dos seus 50 anos, que esperou por ela e disse: Dona Irene, eu sou militar, capitão, major, sei lá o quê. E a senhora acabou de contar a minha história, e eu não sabia o quanto essa moça com quem eu tenho caso, eu sou casado, tenho um caso com ela há muitos anos, o quanto ela está sofrendo, o quanto sofrimento eu estou causando a ela. Eu vou resolver a minha vida, eu vou me separar para ficar com ela. Um produtor de teatro lá do ABC, ele entrou no teatro, e eu percebi, ele estava entrando, não era com a mulher dele, né? Eu cruzei com ele e disse assim: oi, fulano, tudo bem? Ele falou: uma amiga. Eu virei para ele e falei: amiga, o cacete, abre o jogo, meu. Ou não abre, mas não vem amiga o cacete, não é amiga, estava na cara que era alguma coisa a mais. No dia seguinte ele me liga: vamos almoçar. Você não sabe o que aconteceu. Saí do teatro. Ela me deu um chega para cá. Ela casada e ele casado. Os dois tinham um caso. E a peça fez com que ela jogasse contra a parede. Você escolhe. Você fica comigo, ou então eu acabo. E ela acabou mesmo. Ela pegou um avião, foi para Portugal, passar um tempo, e disse para ele: eu estou indo embora. Se você se separar, você está... Claro que ele não ia se separar. Ele acabou se separando muitos anos depois, e nem por causa dela, por causa de outra pessoa. Mas isso aconteceu frequentemente.
Assim, uma mulher grávida, no meio do espetáculo, levanta para chorar lá fora. As pessoas me escreviam cartas, bilhetes, me mandavam flores, gente que eu nunca vi na vida, que eu não sei quem é, com cartões dizendo o quanto a peça tinha modificado a vida dela. Ou seja, era uma peça que levava as pessoas a tomar decisões profundas e sérias. Eu fui muito procurada na época por terapeutas, psicanalistas, porque eram tantos os casos que chegavam ao consultório que eles resolveram trazer para mim, iam assistir naturalmente, e depois conversavam comigo. Em suma, isso foi fantástico. Isso foi... Porque o teatro você afere na hora. Televisão é audiência, te dá um número. Não sei quantas pessoas estão aqui a cada minuto, entendeu? É diferente. Claro que a gente sabe. A gente pode aferir também aquilo que agrada na televisão, mas o teatro é imediato. O teatro é uma arte viva, você sente assim. É outra história. E, nesse sentido, ela é mais mobilizadora, ela leva realmente... Escuta, não é à toa que na ditadura a censura era tão violenta. Foi tão violenta com o teatro. O poder do teatro... Porque é o seguinte, gente, teatro, quando é bom, não tem nada melhor. Em compensação, quando é ruim, também não tem nada pior. Tem uma coisa que eu acho curiosa na tua história, de novo, na tua infância, que me fascinou. Foi quando teu irmão veio para o Brasil e aí você deixou de se despedir dele para ver um teatro. Estava vendo um teatro de rua e ela não foi se despedir dele. Apanhei do meu pai tudo. Ele foi para Lisboa para pegar o avião da Pané para vir para o Brasil, e eu estava assistindo um espetáculo de rua, exatamente, um espetáculo assim, numa carroça, sabe? E eu estava tão fascinada que eu me despedi do meu irmão. É exatamente isso. Eu era fascinada por teatro, eu era absolutamente fascinada. Eu tinha paixão por teatro, era uma coisa assim, desde sempre. E que eu acho que você traz isso. Essa menina vive, eu lembro, gosto de fazer o link, me lembra muito a Mabi. Assim, como você vive também através dos teus personagens, sabe? Através das histórias da Lena, do Queridos Amigos. Como você sente que existe também literariamente? Sem dúvida. A gente sempre tem um personagem que é teu alter ego, né? Que fala por você. A Mabi, eu criei a Mabi para ela falar por mim, né? Eu não pensei que ela fizesse tanto sucesso, né? Porque ela era ácida, né? Ela era ácida e tal. Era mordaz e tal, mas eu não pensei que ela fosse fazer tanto sucesso. Ela fez. Foi muito legal isso aí. Adelaide, quem são as tuas referências na televisão, em termos de autores e cena? Você tem alguma cena inesquecível que você... na televisão? Não, na televisão é muita gente escrevendo bem. Só que eu vou mais longe, assim. Eu vou para os anos 70, porque eu acho assim, que as novelas dos anos 70... 70 e 80 foram incríveis, né? O Lauro, para mim, era assim, é uma referência, né? O Lauro tem obras memoráveis, A Escalada, O Casarão, A Roda de Fogo que ele fez com o Marcílio. Considero grandes novelas. Adoro as novelas do Gilberto, o Dancing Days, Água Viva, Vale Tudo. Assim, eu tinha um prazer extraordinário assistir. Um prazer extraordinário assistir as novelas do Cassiano no horário das 7, era assim, garantia de diversão e de uma história bem contada. Do mesmo horário também o Silvio e o Manuel Carlos, né? Eu tinha uma afinidade absoluta, né? com ele, assim, adorava as novelas. Adoro o universo do Manuel Carlos, adoro. Tenho muita empatia, muita identidade, sabe? É uma coisa assim que a gente... ele é mais velho que eu, tá certo, mas assim, acho que a gente leu as mesmas coisas, se fascinou pelos mesmos autores e pelos mesmos filmes. A gente é muito... eu mal me dou com ele, porque ele está... Quer dizer, não é uma pessoa com quem eu privo, entendeu? Eu privo mesmo com o Silvio, que é meu amigo, São Paulo, entendeu? Nem o Gilberto. O Gilberto também eu conheço muito mal. Mas, assim, muita afinidade, né? Muita identidade. Na hora de escalar, quando você pensa num personagem, você pensa nele
já para um ator, ou você pensa num personagem e depois você encaixa um ator? Eu penso primeiro no personagem, depois eu começo a ver, eu começo a enxergar alguns atores, mas o Silvio é impressionante, porque o Silvio não consegue escrever se ele não souber quem vai ser o ator que vai fazer o personagem. Eu acho uma coisa extraordinária, acho incrível isso, né? O que é necessário num ator para te ajudar a contar a tua história, como num diretor, por exemplo? Você estava falando do trabalho de equipe. Talento, né? Talento fundamental. Né? Talento, né? Ator tem que ter talento, gente, pelo amor de Deus, né? Não é? Ou não? Tem que ser bom, gente. Tem que ser bom. Tem que ser sólido. Eu me explico. Gente que quer aparecer na Caras, que quer ser celebridade, não vai nunca trabalhar nas minhas coisas. Eu não tenho o menor interesse nesse tipo de ator. Menor. Tem que ter talento. Pode até querer ser celebridade, mas tem que ter talento. E tem que fazer teatro, cinema, entendeu? Tem que fazer algo mais do que querer, sabe, aparecer Contigo, entendeu? Nessas revistas, Isto é Gente, o caralho a quatro, entendeu? É verdade isso que eu estou falando, entendeu? Não, tem que ser sólido, tem que ter repertório, ou então um extraordinário talento. Um talento tão grande que compense tudo, porque às vezes acontece. É raro, mas acontece. Às vezes você se defronta com um talento tão absurdo que é fenômeno. Porque eu acho que essa menina, a Isis Valverde, é um desses casos. Ela é extraordinária. Então, de vez em quando, você se depara. Eu mal conheço, nem sei o que ela quer da vida, não sei. Agora, uma coisa eu sei, que ela é a maior atriz da geração dela, da televisão. Não sei se ela vai fazer teatro, se não vai, mas ela é fabulosa, ela é impressionante. Agora, eu sempre prefiro trabalhar com gente que fez teatro, ou que faz teatro, ou que faz cinema, entendeu? Porque o talento é muito importante, mas o repertório é fundamental. Porque se o talento sem repertório, ele não vai muito longe, não. A não ser quando é um caso excepcional. Ele não vai muito longe, entendeu? Vocês têm que, sabe, o ator tem que trazer coisas dele, tem que ter substância, tem que ter profundidade, entendeu? Sabe? Senão... Adelaide. Não, é verdade, pô. Dá uma olhada no elenco de Queridos Amigos, por exemplo. Queridos Amigos, para mim, é um trabalho exemplar de uma minissérie com poucos personagens, mas olha cada um deles. É uma coisa, assim, de uma felicidade absurda. Nem falo tititi, porque é outra coisa, mas, assim, onde cada um deles estava, assim, fantástico com o seu personagem. Isso é uma maravilha. Agora, você imagina... É que eu não posso citar nome, que é uma merda, né? Eu não posso citar nome, quer dizer, eu posso citar aquilo que eu admiro, mas não posso citar aquilo que eu não admiro. Nem vou falar, porque não fica bem, né? Mas, assim, quer dizer, vocês imaginem... não imagina nada. É isso, tem que ser bom. Para finalizar, quero te perguntar uma coisa. Isso aí. A gente tem algumas escolhas na nossa vida que determinam quem a gente é. Quais foram as escolhas que te tornaram quem você é? Você acha que a gente escolhe muito? Eu acho que as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, claro que você... Mas assim, é muito inconsciente. A gente é orientada, acho que as pessoas, de modo geral, elas são orientadas por uma sabedoria interior. Assim, uma coisa que vem... não estou falando de sabedoria de conhecimento, mas a gente sabe para onde vai. Eu sempre digo, eu mesma recorro ao astrólogo, adoro, mas, na verdade, a gente sabe da gente. A gente sabe. E quando eu olho para trás, né, eu vejo, assim, que as minhas escolhas me levaram exatamente
para eu ser autora de teatro. Por outro lado, quando isso estava acontecendo, não eram escolhas. Claro que eu fazia de tudo para que acontecesse, mas eu não tinha essa clareza nem essa consciência de que um dia eu seria autora de teatro. As coisas foram acontecendo. As coisas vão acontecendo. Não estou dizendo que a gente vai se deitar na cama e esperar que a vida se encarregue. Não, a gente dá passos. Mas eu não acho que foram escolhas conscientes. As coisas simplesmente foram acontecendo, sendo orientadas por um fio invisível. Mas dá para você entender? Sim. Claro que você pode traduzir isso como escolhas, mas, na verdade, não era assim, não. Eu vou fazer essa escolha, porque daqui... Acho que o Woody Allen, ele tem toda a razão quando ele diz que a gente precisa de sorte, que talento só não basta, a gente precisa de sorte. A gente faz a sorte também. Mas eu me considero uma pessoa de muita sorte. Quando eu olho para trás e vejo de onde eu vim e como é que foi minha vida, minha infância, as coisas foram muito difíceis, mas eu acho que quando a gente quer, como diz a Lígia Fagundes Telles, mais uma vez, quem tem asas voa. E eu acho que eu tinha asas e tive muita sorte. É isso aí. Muito obrigada. Agora a gente queria abrir para as perguntas. Temos um tempo razoável, mas a gente quer ouvir as perguntas de vocês. Fala, Santa. Cássia. Oi, boa noite. Você começou a falar sobre o André. Eu fiquei super curiosa, André, não é isso? Vincent. Vincent. Isso. Ah, que bom, que vamos retomar. Oba! Eu fiquei com o André na cabeça. Oba! Então, quando eu estava começando a escrever Anjo Mal, o Ari Nogueira falou assim, olha, tem um menino que acabou a oficina de autores, que ele é muito talentoso, vale a pena você, sei lá, porque você está constituindo equipe, então vale a pena você, sei lá, conversar, testar, não sei o quê. Aí vejo, apareceu um adolescente na minha frente, porque hoje ele tem 30, 31 anos, ele já aí continua parecendo adolescente, mas já naquela época, tinha 17 anos, né? Mas realmente é um talento extraordinário. Talento, desse, assim. E era menino Santana, de classe média baixa, cuja atividade principal era assistir televisão. Ele sabe tudo de televisão, novela. Via tudo, sabe tudo de trilha e tal. Mas não ia muito não ia nunca ao teatro, não ia ao cinema, não lia. E ele veio trabalhar comigo. E ao longo do processo, em Anjo Mal, eu fui falando para ele, você tem que fazer um curso universitário, ele foi fazer jornalismo. Você tem que estudar inglês, ele fez toda a cultura inglesa. Você tem que ler, encher ele de livros, ele leu. Você tem que ir ao cinema, você tem que... Dei uma série de sugestões. Isso, tudo, rigorosamente tudo que eu sugeri, ele fez e muito mais. E muito mais. Porque ele... Sabe, talento, sensibilidade, claro que ele abraçou tudo. Então, é uma coisa assim que dá gosto. Hoje ele tem 30 e poucos anos e ele vai fazer mais uma novela comigo e certamente, eu já avisei o pessoal lá, que certamente ele vai assinar a novela. Depois de escrever essa novela comigo, ele vai assinar sozinho a próxima, porque ele é realmente... O Álvaro está aqui, sabe? Pela primeira vez na vida, eu deleguei, porque eu nunca deleguei, né? Nunca deleguei para ninguém escaleta, nunca. Sempre, mesmo quando eu escrevia com Walter Negrão, mesmo quando eu escrevia com Alcides Nogueira, a escaleta e edição final era comigo, isso eu não delegava de jeito nenhum. E eu deleguei a escaleta para ele. A gente conversava sobre o bloco, batíamos papo, conversávamos, estabelecíamos e tal, mas era ele que escaletava. Brilhantemente, você não acha? Brilhantemente. Então, foi um prazer extraordinário, assim, primeiro trabalhar com uma pessoa tão competente e trabalhadora, né? Porque quando alguém vem trabalhar comigo, fazer parte da minha equipe, eu aviso, olha,
é o seguinte, eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado, não tenho Natal. Quem vem trabalhar comigo já sabe que vai trabalhar 7 dias por semana. Eu trabalho 7 dias por semana. Já sabe que tem que estar à minha disposição. No fim, acaba... mas já está preparado para isso. Né? No fim, até... Mas tem que estar... Né? Mas, assim... Então, quem vem trabalhar comigo tem que ter essa... Já sabe que vai trabalhar bastante. E ele é incrível. Incrível, incrível. Mais alguma pergunta? Bem. Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria externar meu sentimento. Muito obrigada pela sua emoção, pela sua verdade, pela sua escancarada história. Obrigada. Imagina, Beth. E aproveitando, né, aqui falando da resistência um pouco, né, Marielle, foi um momento assim tão importante na nossa vida, tanto que os atores até hoje somos todos amigos. Somos amigos. Né, faz assim, a gente comemorou 10 anos de resistência, fizemos um ensaio aberto e tudo. O que você acha que mudou no teatro para você? Daqui de lá, teatro ficou uma agora? coisa muito estranha, né, meu bem? Esse negócio de fazer teatro sexta e sábado, domingo, sabe? Ficou às vezes só sábado e domingo, muito estranho isso aí. E depois, assim, quer dizer, a gente era mais... Havia mais esprit de corps. Eu acho que... Olha, eu não gosto nem de falar, porque aí a gente vai ter que entrar no financiamento, sabe? Você depender da gentileza, sabe? Isso aí é uma coisa triste. Quando eu olho para trás, eu vejo assim que até meados dos anos 80, a gente vivia da bilheteria. A bilheteria pagava tudo, a bilheteria pagava todo mundo e pagava inclusive o tijolinho, né? No jornal, sabe? Como? Os empréstimos. Exatamente. De banco, de tudo que a gente fazia. Exatamente. Quer dizer, muitas vezes as pessoas hipotecavam o carro E recuperavam. no banco, recuperavam, entendeu? Eu me lembro da Regina Guimarães, que era uma administradora de São Paulo. Vocês lembram da Regina? E a Regina era assim, primeiro, quando estreava a peça, ela ia no jiu-jitsu e comia camarão. Porque ela não sabia se ela ia poder comer camarão. Era assim, a gente vivia com... E era outra coisa. Depois a gente ia aonde? O Gigeto, né? Gigeto, sei lá, Planeta, Piolim, sei lá. Naqueles lugares que as pessoas de teatro vão, né? Quer dizer, hoje em dia eu nem sei mais onde as pessoas de teatro vão. Eu não sei mais onde as pessoas vão, hein? As pessoas vão, mas na verdade as pessoas vão. Eu acho que tem aquele como é que chama? Apoio? Permuta. As pessoas vão, mas é ruim, né? Porque não é a mesma coisa. Agora, tem uma coisa também que eu sinto assim, eu tenho muitos amigos, eu fiz muitos amigos, muito amigos, pessoas assim que estão na minha vida em momentos cruciais, no teatro e na televisão menos. Porque a televisão é uma coisa... Talvez porque eu moro em São Paulo, mas é engraçado, né? Quer dizer, eu gosto das pessoas, eu tenho carinho pelas pessoas, mas eu não tenho intimidade com as pessoas. Eu não quer dizer, claro que algumas eu tenho, sei lá, fiquei amiga da Beth Goffman, de um monte de gente, Sou muito amiga do Dan, porque ele é de São Paulo, e muito amiga da Denise Saraceni, muito amiga. Eu tenho amigos assim, mas assim, mas eu não é diferente, entendeu? Porque assim, você faz uma novela, então a sensação que eu tenho é que é todo mundo muito amigo enquanto faz aquele trabalho. Depois parte para outra. Impressão minha? É elenco. É impressão minha? É assim mesmo, né? É elenco. Não? Mas no Tititi aconteceu uma coisa especial, eu acho. Embora a gente não tenha, embora a gente não continue, mas eu sinto agora com Maiana, o Babaiov, né, as pessoas com quem a gente vai encontrando, ficou uma coisa mais gostosa, mais calorosa, mais amiga, eu acho. Vamos ver também se a acho. gente consegue Eu continuar também se acho, encontrando. sim. Eu Concordo acho que, plenamente eu com sei você. porque dos últimos anos o que eu tenho feito algumas coisas pequenas e tal, algumas participações, eu acho que no Tititi, mesmo quem teve participação,
ai, que legal, a gente é do mesmo elenco, quase não se viu, mas que coisa boa e tal. É verdade. Titi tinha bote aí um que a marco gente também, encontrou. até queria comentar isso nesse sentido, não só desse espírito de equipe, que a Adelaide também comentou, mas eu acho que foi uma novela que lançou um paradigma novo, né? Tinha falas, a Jaqueline tinha falas que eram sensacionais. Vou mandar um torpedo para esses autores. Ou, né, tinha uma interlocução com as outras mídias, com o próprio espectador, a história do blog. Era uma novela que tinha uma interatividade, um alcance. Psicologia, não me venha com psicologia de novela das 7. A gente adorava fazer isso. As coisas que assim, lançaram, eu acho que um outro paradigma e uma outra relação com a novela. Por isso que eu comecei também perguntando com o Tititi, porque eu acho que ela vem coroar esse momento de leveza e de brincadeira de se estar, tanto para os atores, enquanto faziam, quanto para os autores, dessa liberdade de brincar, de dizer, eu vou mandar um torpedo para os autores, né? As falas da Jaqueline, isso aqui não é novela do Manuel Carlos, onde a empregada tem fala. Tinha umas frases ótimas, que assim, acho que... E, Maiana, duas coisas diferentes que aconteceram. Os dois atores principais terminaram, como a Dira disse, né? Com uma moreninha e com uma mulata. Interessante. E também a relação de amor mesmo dos meninos gays, né, que foi super interessante, foi super lindo, muito bem trabalhado. Amigo meu que ligava chorando, entendeu? Dizer, poxa, eu tô aqui vendo a novela chorando. Mas o melhor de tudo na questão dos gays foi ver o público torcer, né? Sabe, realmente ver o público torcer para a relação deles, e isso foi muito bacana. Os meninos fizeram muito bem. Maria Adelaide, texto muito bom. Fala, amor. Muito bem definido. Nós fizemos uma peça sua, eu e Mauro, que nos deu muito prazer, foi Intensa Magia. Você estava dizendo aí, durante a entrevista, que ao escrever você se livra de certas coisas, dá uma catarse em você, né? Sem dúvida. E você se conhece um pouco mais. Verdade. E a personagem do Mauro era o seu pai. Sim. E eu era a sua mãe. Sim. E você, na peça, você mostra um homem absolutamente fascinante, mas com uma ironia para a família enorme, entende? E a sua mãe, uma mulher absolutamente apaixonada e super submissa. Que eu até assim sou uma pessoa, sou independente, para mim foi ótimo fazer, porque submissa assim. Então, eu queria que você falasse um pouco da Intensa Magia, que deu muito prazer para a gente fazer, e era a sua história, que era seu pai e a sua mãe. Como é que foi jogar para fora aquele personalidade daquele pai e daquela mãe? Eu consegui resgatar meu pai com essa peça, sem dúvida. Sem dúvida. Consegui me reconciliar com meu pai. Desculpe te cortar, porque nem por uma vez você é cruel com ele. Você mostra a realidade dele, mas nem por um momento você é cruel. Você acha? Acho. Nem por um momento, mas você mostrou a realidade da ironia dele. Mas eu mostrei um homem extremamente mordaz e cáustico e destrutivo, mas cruel, autodestrutivo, você não foi. E destrutivo das pessoas dos filhos da mulher, entendeu? Claro que precisa dois para dançar um tango, né? Sabe? Ou seja, quer dizer, as pessoas só vão até um dos outros permitem, né? Então você acho que se meu resgatou, pai então? ali era uma, porque no fim eu demorei muitos anos para enxergar isso, né? Mas apesar dele ser tão dominante, na verdade a mãe, a mulher, ela exercia aquilo que se chama de tirania da vítima, porque o fazia se sentir culpado. E ele se sentia miserável com isso, sabe? Se sentia assim... Que isso, e foi que, de uma certa maneira, o que a minha mãe fez, e é o que as vítimas fazem. Isso é um jogo, não tem, quer dizer... Eu demorei muitos anos para perceber isso. Agora, essa peça me reconciliou com meu pai. Eu demorei mais tempo para me reconciliar com a minha mãe. Mas eu me reconciliei com a minha mãe em 1995. Porque... É claro nessa peça que, apesar de eu acabar com meu pai, é clara a minha compreensão por ele.
eu compreendo muito mais o meu pai nessa peça do que eu compreendo a minha mãe. Quer dizer, a minha mãe, ela está ali de vítima e, para mim, é insuportável. Isso, eu não tolero isso. Eu quero e exijo que ela tome uma atitude, que ela se defenda e que vá embora, e que o deixe, né? É sempre a minha angústia em relação à minha mãe, quando meu pai era vivo, era isso. Por que você não vai embora? Porque, sabe, eu não me conformava. Bom, mas meu pai faleceu e ela veio morar comigo. E foi terrível isso aí. Mas em 1995 aconteceu, ela nunca estava do meu lado. Porque a relação dela, a relação dela comigo era a relação dela com a relação da tua personagem com a Teresa. Sabe? Era esse tipo de... Ou seja, sempre criticava e nunca tinha razão, porque ela sabia que eu nunca estava do lado dela. E eu sabia que ela nunca estava do meu lado. Porque ela me criticava, ela criticava tudo. Eu nunca tinha razão, entendeu? Por mais que eu fizesse, eu nunca tinha razão. Então, a peça te fez bem? Ela me fez bem, mas o que me fez bem foi o seguinte. Em 1993, eu resolvi me separar. E fui para terapia. Primeiro, para tomar coragem, porque depois de 30 anos de casada, como é que você vai se separar? É uma decisão complicada. Mas é complicada, principalmente, porque não havia nenhuma razão objetiva, assim, concreta. Eu não estava apaixonada por ninguém, eu não tinha caso com ninguém, eu não iria sair por uma razão. Eu iria sair do casamento, pelo próprio casamento, pela própria estrutura do casamento, que estava ficando muito doente, digamos assim. Então, eu fui para a terapia. Fui para a terapia para me preparar, primeiro, para ter coragem de tomar essa decisão e levar essa decisão até o fim, porque eu sou muito mole e muito comodista também, e fico muita pena, bom, muita culpa também. E aí, durante 6 meses, nossa, como eu estou me abrindo sobre a minha vida pessoal, eu trabalhei na terapia, como é que eu ia dar notícia para minha mãe? Minha mãe morava comigo, né? Isso era mais difícil. Eu falei, porque ela estava sempre do lado do meu marido, eu nunca tinha razão. Nunca. Eu falei, como é que eu vou chegar para dar notícia mesmo? Porque isso é outra guerra que eu tenho que enfrentar, né? Eu estava disposta a enfrentar uma, agora 2, meu Deus do céu. Então, eu fui me fortalecer. Um dia eu cheguei da terapia em casa, eu falei, vai ser hoje. Vai ser hoje. Entrei no quarto dela e falei, mãe, eu vou me separar. Ela falou, pois fazes muito bem, minha filha, porque se eu estivesse no teu lugar, fazia a mesma coisa. Isso selou definitivamente a nossa reconciliação. E isso nos deu possibilidade de nos descobrirmos. E foi muito bonito, porque minha mãe morreu em 2003, em janeiro de 2003. Isso foi fundamental, porque nós passamos os últimos anos muito amigas, muito unidas. Eu vou começar a chorar. Minha mãe era muito doce, viu? Muito linda e muito doce. Minha mãe era uma pessoa muito doce. Minha mãe era uma pessoa que não falava mal de ninguém, só de mim. Só de mim, que eu era o cão chupando manga. Gente, a gente não tem mais tempo, mas quero terminar com uma última pergunta, que é, o que é que te instiga a criar agora, a partir de agora? O que é que você pensa? Gente interessante, pessoas interessantes, personalidades interessantes. Há muitas coisas sobre as quais eu quero escrever, há muitas histórias que eu quero contar, mas eu vou por partes, né? Então, porque eu queria fazer Nassau, não me conformo desse projeto ter sido cancelado. Mas tem possibilidade de voltar? Um dia, quem sabe. É difícil, viu? Mas eu tenho esperança. E tenho vontade de contar a história também do Carlos Gomes, né? Foi interessante. Mas agora... Hein? O Shakespeare está pronto. Shakespeare está aí, já está. O Will chama-se. Mas eu vou contar a história da Dercy agora. Uma microsérie de 4 capítulos que vai entrar em janeiro, depois do Big Brother, por causa dos palavrões, naturalmente, né? É isso aí.
Muito obrigada.